O Galaxy S24 FE chegou trazendo grandes upgrades em tela, bateria e também performance, a ponto dele ser comparado pela própria Samsung como um aparelho superior ao Galaxy S24 tradicional. Há controvérsias quanto a isso, mas é fato de que realmente o Galaxy S24 FE ficou muito mais poderoso nessa geração. Mas seu preço também está salgado, apesar de que felizmente já começaram a aparecer bons descontos aqui nesse aparelho, que hoje pode ser encontrado até abaixo dos R$4.000. Por outro lado, temos o Galaxy S23 FE, o seu antecessor, um aparelho que não fez tanto sucesso assim por causa do seu preço, mas comparado com o S24 FE, ele é bem mais barato, pode ser encontrado na faixa de até R$2.200, e olha, não fica deixando muito a desejar em relação ao S24 FE, em muitos pontos ele consegue bater de frente aí com o seu sucessor. Mas afinal de contas, vale a pena apostar no Galaxy S24 FE? Será que ainda vale a compra do Galaxy S23 FE? Quais são as diferenças entre esses dois aparelhos? Será que o S23 FE ainda é uma boa compra? Eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, nesse comparativo entre esses dois aparelhos. Só que antes quero pedir para vocês clicarem aqui no botão do gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então, com a sua contribuição, o canal Big Geeks vai se tornar cada vez maior, rumo a 1 milhão. Então deixa o like para ajudar, e você que está chegando agora, que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever. Aqui tem vídeos diários de tecnologia, falo sobre vários produtos tech, então para você perder nenhum desses vídeos, é só se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e claro, torce Big Geek, você também. Então aqui estão Galaxy S23 FE à minha esquerda e Galaxy S24 FE à minha direita. E você já deve ter notado que o S24 FE é maior, isso porque ele cresceu tanto em tela quanto em bateria também. Em questão visual, os dois aparelhos até são levemente parecidos. O S24 FE traz uma identidade visual mais próxima ao da família S24, aqui com as bordas completamente planas, enquanto que o S23 FE tem um aspecto mais assemelhado ao da família S23, né, com as bordas aqui mais arredondadas. Mas os dois trazem aqui o acabamento premium, com a tampa traseira feita em vidro e as bordas feitas em alumínio. Em espessura, o S24 FE até ficou mais fino, com 8 mm contra 8,2 do S23 FE, porém ele ficou mais pesado nessa geração, de 209 gramas passou para 203 gramas, o que é compreensível porque temos agora a tela maior e também uma bateria com maior capacidade. Pela primeira vez na família FE, a bateria cresceu de 4.500 mAh para 4.700 mAh, e eu já vou adiantando para vocês que mesmo com a tela maior, temos aqui uma autonomia melhor no S24 FE. Olha, finalmente a bateria está melhorando aí na família FE, já que nas gerações passadas era um dos pontos que deixava um pouquinho a desejar. Bom, aqui mostrando a lateral dos dois aparelhos, ambos trazem aqui os botões de volume e também o botão liga-desliga. Na parte superior temos aqui microfone e também a bandeja dos chips, no caso são dois microfones aqui no Galaxy S24 FE. Aqui mostrando a bandeja dos dois, ambos suportam dois chips físicos, mas não trazem entrada para cartão de memória. Aqui mostrando a bandeja também do S24 FE. Eles continuam suportando dois chips físicos, suportam também o eSIM, mas não vem com entrada para cartão de memória. Aqui mostrando a parte inferior, temos mais dois microfones em cada um deles, porta USB tipo C aqui na parte central e também um dos alto-falantes, já que os dois contam com áudio estéreo. Olha, os dois aparelhos são bem bonitos. O S24 FE está com um visual mais atualizado, mais a par ao da família Galaxy S24. O S23 FE não deixa nada a desejar quando se fala em acabamento. Reparem aqui que ele, principalmente nessa versão na cor azul, tem um ótimo contraste aqui com as bordas na cor prata. Eu particularmente acho o smartphone muito bonito. E ambos os aparelhos contam também com a proteção IP68 contra água e poeira, podendo ficar submerso em até 1,5 m d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Aqui mostrando a tela, olha, antes de falar da tela em si, vou falar aqui da proteção, que trazia o Gorilla Glass 5, tanto na parte frontal quanto na parte traseira no S23 FE, e agora temos o Gorilla Glass Victus Plus, tanto na área frontal quanto na parte traseira, então a tela aqui e a parte traseira do S24 FE são mais resistentes. O display também cresceu de 6,4 polegadas, agora temos 6,7 polegadas. Apesar da tela maior, a resolução continua exatamente a mesma, de 2340 por 1080 pixels, com a proporção 19,5 por 9. Então por isso a densidade está menor aqui no S24 FE, de 385 ppi, contra 403 do Galaxy S23 FE. As duas telas têm uma definição excelente, mas por ser menor, a definição acaba sendo melhor aqui no Galaxy S23 FE. Os dois displays trazem aqui taxa de atualização de 120 Hz,
Hz, suporte ao HDR10 Plus, e o brilho, que era de até 1450 nits no Galaxy S23 FE, pulou para 1900 nits aqui no Galaxy S24 FE. Então o brilho da tela aqui do S24 FE está maior, apesar dos dois aparelhos aqui trazerem um brilho realmente muito bom. Aqui mostrando nessa câmera o brilho dos dois aparelhos, repare aqui. Então temos aqui no S24 FE uma tela levemente mais brilhante, apesar de que utilizando o luxímetro, o S23 FE até apresentou um brilho típico melhor, de 754 lux contra 712 lux do S24 FE, mas quando você estiver sob o sol, pode ter certeza que a tela do S24 FE será mais brilhante, justamente porque ela tem um brilho maior de 1900 nits contra 1450 nits do S23 FE. E quanto às bordas, elas ainda estão presentes no S24 FE, mas parecem ter diminuído um pouco de tamanho em relação ao seu antecessor. Repare aqui nas bordas superior e também nas bordas laterais, apesar de que a câmera frontal, o furo aqui da câmera frontal do S24 FE ficou maior em relação ao seu antecessor. E aqui mostrando a borda inferior, aqui é mais visível na vantagem do S24 FE, realmente a borda inferior acabou ficando menor. Então não só a tela cresceu, mas também o aproveitamento da área frontal está melhor aqui no Galaxy S24 FE. Mas as duas telas são excelentes, gosto bastante aqui dos dois displays. Quanto à interface, os dois aparelhos estão com Android 14 e com a interface One UI 6.1. No caso do Galaxy S23 FE, ele veio com Android 13 e recebeu uma das 4 atualizações, então ele vai ser atualizado para ter o Android 17. No caso aqui do Galaxy S24 FE, ele vem com uma vantagem, ele já vem de fábrica com Android 14 e a Samsung prometeu 7 atualizações de Android, então ele será atualizado para até o Android 21. Então para quem vai ficar muito tempo com o mesmo aparelho, o Galaxy S24 FE com certeza acaba sendo uma melhor opção, também traz um desempenho superior, conforme a gente vai falar mais para frente. Mas em termos de recursos, os dois aparelhos aqui estão bastante semelhantes. Reparem que eles trazem aqui o painel Edge, que te dá atalhos para aplicativos, para você abrir apps em janela dividida, atalhos para você abrir captura de tela, gravação de vídeo, bússola, régua, principais contatos também. Os dois aparelhos trazem o suporte aos gestos para você transformar o aplicativo de tela cheia para janela flutuante, fazendo aqui com dois aplicativos para vocês poderem ver, ó, não deu certo aqui da primeira com o S23 FE, mas funcionou agora. E da mesma forma você também pode pegar aqui os aplicativos, o aplicativo que tiver em tela cheia, e com o gesto, deslizando com os dois dedos de baixo para cima, você consegue ativar também o modo de tela dividida. Reparem que aqui no S24 FE temos uma interface melhor adaptada, né, que também traz aqui já algumas opções de aplicativos recentes que ainda não estão aqui no S23 FE, mas acredito que ele deva ganhar esse recurso aqui no futuro. O Galaxy S23 FE também ganhou vários recursos do Galaxy AI, como por exemplo aqui a transcrição de voz para texto, mas reparem que o S24 FE nativamente traz um aplicativo mais completo. Reparem aqui, por exemplo, na opção de esboço para imagem, onde você pode desenhar qualquer objeto e ele vai transformar aquilo numa imagem. Você pode usar a opção de aquarela, esboço, pop art. Então simplesmente fazendo um rabisco você consegue transformar em uma imagem completa. Esse recurso por enquanto ainda não está aqui no S23 FE. Então ele ganhou os recursos do Galaxy AI, mas o S24 FE está com todos os recursos, inclusive aqueles que foram apresentados junto com a família Galaxy Z, né, a família de dobráveis da Samsung. As duas interfaces são bem rápidas, tem aqui uma resposta excelente. Vou fechar os aplicativos e reabri-los aqui para a gente poder testar a performance. Então vamos lá, ó, começando aqui pela Play Store, foi mais rápido aqui no S23 FE, app de galeria foi instantâneo aqui nos dois. Vamos aqui pegar os aplicativos do Google, Gmail, mais rápido aqui no S24 FE, que mais? O Chrome, mais rápido no S24 FE, mas vocês viram que a diferença sempre é pequena, né? YouTube, mais rápido aqui no S24 FE, que mais? Mapas, cadê o aplicativo de mapas? Também mais rápido aqui no S24 FE. Então o S24 FE no geral tem uma performance melhor, mas reparem que a diferença de abertura é pequena, né? No caso do S24 FE ele consegue abrir de forma praticamente instantânea, enquanto que o S23 FE demora só um tiquinho a mais, mas os dois estão bastante rápidos aqui na hora de abrir, ó. Agora o maior destaque do Galaxy S24 FE foi o seu ganho de performance. No Galaxy S23 FE, a Samsung utilizava um chipset da geração anterior. No caso, o aparelho foi lançado no ano passado, mas com o chipset do ano retrasado, o Exynos 2200, que é um ótimo chipset, diga-se de passagem. Ele tem 8 núcleos, sendo de altíssima performance da série Cortex X2, mais 3 a 710 de performance, mais 4 a 510 de eficiência energética, rodando até 2.8 GHz. E a GPU é Eclipse 920. O Galaxy S24 FE basicamente traz o mesmo chipset da família Galaxy S24, tanto o normal quanto o Plus, o Exynos 2400, porém com o nome E
depois. E o que significa esse E, né, do Exynos 2400E? Significa simplesmente que ele passou por um downgrade de velocidade, mas a diminuição foi muito pequena, de apenas 100 MHz. Então por isso temos praticamente o mesmo desempenho do Exynos 2400 normal. E algo bem interessante porque a Samsung pela primeira vez utilizou um chipset com tecnologias mais atuais, a par da família Galaxy S24. O Exynos 2400E traz um núcleo de altíssima performance da série Cortex X4, mais 4 A720 de performance e mais 2 A520 de eficiência energética. Sim, temos aqui uma configuração Deca-Core e a velocidade máxima é de até 3.1 GHz, 100 MHz a menos do que os 3.2 GHz que o Exynos 2400 normal consegue alcançar. E a GPU é a mesma do Exynos 2400, a Xclipse 940, duas gerações mais atual do que a Xclipse 920 que equipa o Exynos 2200. Na prática, isso significa que temos mais performance e tecnologias mais atuais aqui no Galaxy S24 FE. Então é um chipset que realmente apresenta um avanço em relação à geração passada. Na prática, os dois aparelhos vão entregar uma performance excelente, rodando os jogos, os aplicativos, o sistema. Raramente eles vão apresentar engasgos, mas não há dúvidas de que o Exynos 2400E que equipa o S24 FE acaba sendo superior. Para vocês terem ideia, aqui com o benchmark Antutu aberto, o Galaxy S23 FE marcou quase 1.100.000 pontos contra mais de 1.500.000 pontos do S24 FE. Seria aqui uma diferença de quê? De 50% praticamente, né? 50% a mais. Então temos realmente uma diferença gritante quando se fala em poder bruto. Hoje, os dois aparelhos conseguem entregar uma excelente performance, você não vai perceber grandes diferenças em termos de desempenho, vai notar mais através dos benchmarks, mas talvez daqui 4, 5 anos, o S24 FE já faça mais diferença justamente por causa dessa diferença de performance. Para vocês terem ideia, ó, foram quase 80.000 pontos a mais na pontuação de CPU, mais de 100.000 pontos aqui de diferença na pontuação de GPU, então temos uma diferença bem grande, olha, memória aqui foi quase o dobro a favor do Galaxy S24 FE, então realmente o S24 FE manda muito bem na questão do desempenho. Os dois aparelhos trazem 8 GB de memória RAM, o S23 FE traz opções com 128 e 256 GB de armazenamento, enquanto que o S24 FE traz opções com 256 e 512 GB de armazenamento. Os dois aparelhos contam com NFC, sensor digitais na tela, som estéreo, Bluetooth 5.3, a porta USB tipo C do Galaxy S24 FE é no padrão 3.2, garantindo maiores velocidades de transferência. E os dois aparelhos também suportam o Wi-Fi 6E. Quanto à bateria, tivemos aqui um crescimento de 4.500 para 4.700 mAh. Os dois trazem suporte a carregamento sem fio de até 15 watts e trazem carregamento com fio de até 25 watts. Nenhuma mudança aqui, somente a bateria é maior. Porém, a tela do S24 FE também é maior. Apesar disso, aqui nos testes, essa bateria maior resultou em uma autonomia melhor a favor do Galaxy S24 FE. Isso é muito bom, porque bateria nunca foi o grande forte aí da família FE, desde o S20 FE chegando até o S23 FE. Para vocês terem ideia, com o brilho da tela em 120 lux, o S23 FE e o S24 FE gastaram 3% de bateria durante uma hora de ligação. Mas assistir uma hora de vídeo no YouTube gastou 12% de bateria no S23 FE, consumo muitíssimo alto, contra apenas 8% do S24 FE. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera resolução Full HD gastou 3% no S23 FE, contra apenas 2% do S24 FE, e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 9% de bateria no S23 FE contra 6% do S24 FE. Ou seja, durante todo o teste, o Galaxy S23 FE gastou 27% de bateria contra apenas 19% do S24 FE. Então sim, S24 FE tem uma autonomia melhor. Bom, agora vamos falar de câmeras, e aparentemente nada mudou. Isso porque os dois aparelhos compartilham aqui a mesma configuração de sensores. Câmera principal de 50 megapixels com abertura de 1.8, mais lente ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 123 graus, e lente telefoto de 8 megapixels com abertura de 2.4 e um zoom ótico de 3 vezes em relação à câmera principal. Câmera frontal tem 10 megapixels e abertura de 2.4. Então aqui temos as mesmas configurações. Porém, o Galaxy S24 FE ficou mais poderoso nessa geração. Os dois aparelhos conseguem filmar em até 4K 30 quadros com todas as lentes, e câmera frontal e principal conseguem filmar também em 4K 60 quadros. Mas o Galaxy S24 FE também consegue filmar em 4K 60 com HDR10 Plus habilitado na câmera frontal e na câmera traseira. No caso do Galaxy S23 FE, isso é limitado a 4K
4K a 30 quadros. E os dois conseguem filmar em HDR10 Plus habilitado em 4K 30 com todas as lentes. Então, em termos de recursos, o S24 FE ficou mais poderoso nessa geração. Os dois aparelhos trazem modo noturno para todas as lentes, modo profissional para fotos e vídeos, panorâmica, câmera lenta, super câmera lenta, time-lapse, vídeo e retrato, mas somente o S24 FE traz aqui gravação dupla, que vai gravar simultaneamente com a câmera frontal e também com a câmera traseira. E afinal de contas, qual foi o resultado aqui, comparando fotos e vídeos com os dois aparelhos? Eu gravei vídeos usando o HDR10 Plus, porém em 4K 30 quadros, já que o S23 FE não faz HDR10 Plus em 4K 60, então comparei aqui na mesma resolução e na mesma quantidade de quadros. Mas vou começar pelas fotos. Fotos em dias nublados, o S24 FE acabou exibindo mais detalhes do céu, cores levemente mais vibrantes, então o aparelho tem um HDR um pouquinho melhor com as câmeras traseiras em relação ao S23 FE, a diferença não é grande. Inclusive, já vou adiantando que os dois aparelhos entregaram resultados excelentes em todas as situações de luz, tanto para fotos quanto para vídeos. Mas olhando os detalhes, eu achei que o S24 FE conseguiu exibir mais detalhes do céu nas fotos realizadas num dia nublado e também apresentou cores mais vibrantes. A telefoto do S24 FE também conseguiu exibir uma melhor definição no geral. Eu percebi que as imagens estão mais nítidas, menos borradas em relação ao S23 FE. De dia, os resultados acabam sendo realmente muito parecidos, mas no geral aqui achei as cores levemente mais brilhantes no Galaxy S24 FE. Agora, falando da câmera frontal, apesar dos dois entregarem uma qualidade bastante semelhante, o S23 FE entregou um resultado melhor em HDR, apesar do S24 FE apresentar imagens mais nítidas, mas o HDR eu achei melhor na câmera frontal no Galaxy S23 FE. Estou deixando exemplos aí para vocês poderem conferir. Quanto às fotos à noite, os resultados são muito parecidos entre os dois. O S24 FE conseguiu exibir um pouco mais de nitidez na maior parte das fotos. E agora falando dos vídeos, né? Aqui o jogo virou. Achei as cores mais vibrantes no Galaxy S23 FE. Lembrando que esses vídeos foram gravados com HDR10 Plus habilitado, para poder explorar o máximo aqui dos dois aparelhos. Mas achei que o S23 FE consegue exibir cores mais vibrantes, mais vivas. Gostei um pouco mais do resultado aqui de cores do S23 FE. Porém, o S24 FE, quando se utiliza o zoom, ele apresenta uma qualidade melhor de imagem, uma melhor nitidez. Agora, as gravações à noite apresentaram mais ruído no S23 FE. Quando você está gravando à noite, você percebe que o S23 FE apresenta um pouco mais de ruído, principalmente quando está gravando usando a lente ultra-wide, mas os dois capturam bastante luz, bastante detalhes também, mas a minha percepção é que à noite, em vídeos, o Galaxy S24 FE foi superior por apresentar mais detalhes e também maior nitidez, apesar de ter notado que gravações à noite com o S24 FE costumam estourar um pouquinho mais nas partes claras, onde tem iluminação, por exemplo. O S23 FE conseguiu lidar melhor com luzes fortes, enquanto que no S24 FE ele estourou um pouquinho mais, mas a qualidade eu achei melhor aqui no Galaxy S24 FE. Em todo caso, estou deixando exemplos para vocês poderem conferir. Os dois aparelhos trazem os sensores digitais na tela e também vem com o Always On, que exibe data, horas, notificações, até com animações aqui, e você pode deixá-lo ligado o tempo todo. Testando aqui os sensores digitais do S23 FE, tá aqui, ele não é instantâneo, mas é preciso ter uma boa velocidade, ó. E aqui com o S24 FE, deixa eu fazer mais uma vez aqui. O S24 FE parece estar demorando um pouquinho mais para desbloquear. Deixa eu ver. Apesar que agora tá rápido, hein? Acho que eu não estava acertando a posição. Aqui mostrando o desbloqueio facial com o S24 FE. Tá muito bom. E agora também com o S23 FE. Olha, o S23 FE me pareceu até mais rápido, hein? Para fazer o desbloqueio. E agora vamos testar o áudio. Ambos trazem som estéreo com suporte ao Dolby Atmos. Vou começar aqui pelo S23 FE. O som é alto. Eu já trouxe aqui para vocês conhecerem os smartphones gamer da Red Magic. Não está entre os melhores, pelo seu mas visual, é muito bom. pelos seus recursos e E principalmente... agora S24 FE. O som é mais alto. Eu já trouxe aqui para vocês conhecerem os Mas a smartphones qualidade gamer da Red basicamente é a Magic, mesma. que se É um som destacam muito pelo bom, seu mas os visual, graves não pelos são seus tão recursos e destacados. principalmente Vamos aqui de novo, S23 pela sua FE. performance. E hoje eu estou trazendo aqui um tablet gamer da Red Magic para vocês conhecerem também o Red E S24 FE. pela sua performance. E hoje eu estou S24 trazendo aqui FE um traz tablet gamer da Red o áudio mais Magic alto, para vocês conhecerem diferença também pequena, o Red Magic talvez até 9. pela área Esse é um maior, tablet muito bonito mas e também bastante em poderoso. termos de que se qualidade, destaca direi por para trazer vocês uma que os tela dois aqui são idênticos. E aqui mostrando a tela dos dois aparelhos, S23 FE em cima e S24 FE embaixo. S24
FE tem bordas menores, brilho maior e um display maior também, de 6,7 polegadas contra 6,4 do S23 FE, mas a resolução permanece a mesma, né? Então a densidade de pixels acaba sendo melhor aqui no S23 FE. Os dois trazem suporte ao HDR10 Plus, inclusive esse vídeo está nesse formato. E olha, no geral são duas telas aqui com uma qualidade excelente. Bom, galera, e quais são as conclusões que a gente pode tirar aqui desse comparativo? Bom, primeiro sobre o Galaxy S24 FE, o aparelho realmente passou por um belo upgrade nessa geração, aumentou o tamanho da bateria, melhorou a autonomia, que é bastante importante, está com tela maior finalmente também, 6,7 polegadas, e principalmente ganhou um chipset super atual, o Exynos 2400E, é praticamente um Exynos 2400 normal, com um clock de 100 MHz a menos, o que significa praticamente nada, tanto que vocês viram aqui que a performance dele é excelente, fazendo mais de 1,5 milhão de pontos no benchmark Antutu. Ele ainda traz suporte total ao Galaxy AI, com todos os recursos que a gente viu aí na família S24 e também na família Galaxy Z, né, de dobráveis. E o aparelho ficou tão turbinado que a própria Samsung posicionou ele acima do Galaxy S24, apesar de eu não concordar muito com isso. Em alguns pontos ele é sim melhor que o S24, mas tem outros pontos onde o S24 vai ser um aparelho superior. Mas o que não dá para contestar é que realmente o S24 FE passou por um belo upgrade nessa geração. Por outro lado, o S23 FE está com um preço que nunca foi o campeão como foi o Galaxy S20 FE original, que chegou a custar até R$ 1.600, mas quase sempre custava abaixo dos R$ 2.000. O S23 FE quase sempre está acima dos R$ 2.200. Normalmente você vai achar a versão com 128 GB por mais ou menos R$ 2.400 a R$ 2.600 e a versão com 256 GB na faixa aí de R$ 2.800. Então o preço dele acabou atrapalhando um pouquinho o brilho desse aparelho. E muita gente também torceu o nariz para o chipset Exynos 2200, mas eu percebo que aos pouquinhos as pessoas vão mudando de opinião, vão percebendo que o chipset Exynos também é excelente, apesar de não ser tão bom quanto o Snapdragon equivalente. Mas o S23 FE consegue entregar uma excelente performance pelo preço que custa, e eu acredito que, mesmo não tendo o preço que eu gostaria, que seria abaixo dos R$ 2.200, ainda assim é uma excelente opção de compra. E falando na questão de preço, como eu disse para vocês, nesse momento a versão com 128 GB do S23 FE eu consigo encontrar por mais ou menos R$ 2.200 a R$ 2.400, enquanto que a versão de 256 GB, essa já tem um preço mais salgado. O melhor preço que eu encontrei foi de R$ 2.699. Mas ainda assim está bem mais barato do que o S24 FE, que recentemente caiu de preço. Eu consegui encontrá-lo na versão com 256 GB por R$ 3.999, mas ele foi lançado por R$ 5.500, um preço bastante salgado, então agora já está um preço um pouco mais em conta. A versão de 512 GB, essa ainda continua bastante salgada, o preço dele ainda não baixou em relação ao valor inicial, ou seja, R$ 5.849,10 à vista ou R$ 6.499 a prazo. Mas pelo menos a versão com 256 GB já começou a ter uma queda de preço, já está começando a ficar mais interessante e pode ser uma boa opção para quem quer um aparelho super poderoso, quem quer um smartphone da família S24, mas não quer pegar o S24 porque gostaria de uma bateria maior, de uma tela maior também. Então o S24 FE pode ser uma boa opção, e ali na faixa abaixo de R$ 2.500, o S23 FE é ainda uma das melhores opções para você poder comprar hoje. E um recado para quem está assistindo esse vídeo antes da Black Friday, eu acredito que esses dois aparelhos, tanto o S23 FE quanto o S24 FE, terão grandes promoções aí durante a Black Friday. Vamos aguardar para a gente conferir, mas acredito que os dois aparelhos têm um forte potencial para ter belos descontos aí, então acredito que esses dois aqui devem brilhar durante a Black Friday. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!